Tu já se perguntou como que todos os criminosos serão punidos? Eles serão punidos? Mas se Deus é amor, Ele não pode punir? Ou pode? Como ficam então os comportamentos violentos, os crimes que aparecem assim com tanta frequência? Como funciona então a justiça divina, se Ele não pune ou pune? Vamos conhecer a justiça divina e muita coisa vai se encaixar. Vocês vão conseguir entender muito em tudo isso que hoje a gente chama de violência que acontece. Nós vamos ter uma nova ótica, um novo prisma, eu tenho certeza. Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Pava Responde, um quadro onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo, nos comentários deste vídeo. Então deixem suas perguntas, suas respostas e, claro, me ajudem a respondê-las, né, pessoal? Dê o like nas perguntas que você gostar para que elas sejam respondidas, porque nós também vamos ver outras coisas no vídeo maravilhoso de hoje. Nós vamos responder também se existe uma colônia espiritual preparada para acolher os desencarnantes da Covid-19. E se prepare, porque tem muita revelação por aí. Eu não vou falar nada por enquanto. Depois a gente conversa sobre isso. Primeiro, vamos falar então sobre como todos esses criminosos serão punidos, né? Porque eu recebi a seguinte pergunta, né? Como que os criminosos serão punidos? Né? A gente vê assim um mundo que parece longe da regeneração, né? Como ficam então esses comportamentos violentos, os crimes, né, que têm aparecido com tanta frequência, principalmente para quem vê noticiários da televisão? É claro que isso chama mais atenção, né, dá mais audiência, porque, né, crava lá no nossa mente que quer nos defender, então a gente vai focar, vai ter atenção, vai dar audiência, né? Porque se a gente fosse focar na quantidade de coisas maravilhosas que acontecem todos os dias, nossa, cresce muito, muito, muito mais a quantidade de coisas boas, né? A luz cresce 2 vezes mais do que a sombra. Mas ok, muita coisa ruim acontecendo, né, que a gente considera assim, muita violência, muita intolerância, né, em relação a todas as diferenças, sejam políticas, raciais, outras tantas que acontecem, né. Lembra, não podem ser vistas como algo ruim ou catastrófico, todas essas coisas, senão transformações rumo ao mundo de transição. A gente vai ver isso hoje aqui. E agora? Porque, bom, pessoal, todos sabem, né, que os tempos passados foram bárbaros. E que nem leis existiam, né? Então, seriam todos os sofredores de hoje os agressores do passado? É um pensamento comum, né? Hoje quem está sendo vítima de algo, será que era o algoz do passado? O agressor do passado? Bom, é o plantio, né? E o plantio do ontem é a colheita do hoje, sem dúvida. Mas há um convite nisso daí, há uma mudança, né? Hoje chamado, então esse plantio do passado, então hoje dá assim um chamado a refletir sobre as escolhas e os resultados dessas escolhas, mesmo que a nível subconsciente, né? Este é um planeta escola, né? E graças à capacidade dos corações endurecidos do passado se sensibilizarem à dor, né? Os agressores de ontem passam por experiências solicitadas por eles mesmos, né, para sentirem na própria pele o que fizeram para os outros. E eu sei que neste contexto, muitos vão se perguntar assim, eu sei, né, é necessário pagar pelo crime que se cometeu para evoluir, né? Mas isso parece meio como se Deus fosse um carrasco antes de ser pai e mãe, né? Deus é pai e mãe ao mesmo tempo, né? Então, parece que Deus é um vingador nesse cenário, não parece? Né? E antes de ser um educador, né? Então, nós temos que despertar a consciência que a maioria pede experiências semelhantes com objetivos educadores, né? E não punitivos. Aprende, assim, né, a não fazer com outro o que não gostaria que fizessem com nós mesmos, né? E nós não estamos, assim, debaixo de uma lei fria, como se possa pensar a partir disso, né? Mas sim de uma ação amorosa e justa. Eu disse que a gente vai conhecer a justiça divina hoje. Vamos, né? Tá, mas então essas pessoas inconsequentes, esses ladrões, tudo mais, né? Que todas as pessoas que seguem esses impulsos do mal, né? Eles viram então peças do cumprimento da justiça divina, né? Sinal que está cumprindo a justiça divina, né? Ou seja, os criminosos passaram a ser
agentes da justiça divina? Como assim? Isso parece também não encaixar, não é mesmo? Mas isso também não é verdade. E agora nós vamos ver o mais profundo de tudo isso, que eu convido a todos vocês a visitarem com a consciência, né? Eles, na inconsciência, né, apenas eles seguem a força da sintonia e da atração, né? Em que a ignorância educa a ignorância, né? Como pedras que se atritam a fim de se transformarem para os propósitos mais úteis. Então, tudo é a sintonia, né? A ressonância que se encontra, a vibração e a ressonância, ou seja, as próprias leis universais conduzem à solução energética, conduzem ao equilíbrio energético que promove a consciência dos seres envolvidos, né? Eu sempre digo que todo mal reúne em um círculo fechado aqueles que os cometeram a fim do reequilíbrio, a fim da compensação. E assim ficará. Então isso cria essa sintonia. E todos que têm essa sintonia vão se encontrar, vão se juntar, vão se unir. E vão, como eu digo, né, o universo tem a maravilhosa característica de unir quem precisa passar por quem está fazível, né? Por quem irá fazer, precisa até fazer, para aprender, através da futura colheita, o resultado ruim, para então começar a aprender o mecanismo do feedback universal, né? Então, o universo ele tem essa incrível habilidade, sim, né, pela ressonância de unir quem está para fazer com quem precisa passar, né? Entidades mais lúcidas, né, mas também ainda ligadas ao mal, tentam induzir as mentes, né, brutas em suas intenções infelizes, né, que serão, e assim dominá-las, né? Então cria também, até no plano espiritual, um ambiente psíquico vibratório que atrairá as pessoas que precisam passar por essas experiências. Nada é por acaso, nada. Essa tecla já até apagou a escrita de cima, né, de tanto teclar, de que nada é por acaso, né? Então, as pessoas que precisam passar essas expiações, né, decorrente de agressões semelhantes executadas por elas no passado, ou enfim, né, com o intuito de que se sensibilizem e nunca mais façam o mesmo com ninguém, né? Mas, Pava, isso está me cheirando a olho por olho e dente por dente. Eu compreendo que algumas pessoas possam pensar assim, sim. Mas calma, né? Não é assim também, né? É lei universal, é sintonia, ressonância vibratória. A gente é eternamente responsável por aquilo que a gente cria. A gente é responsável por aquilo que a gente alimenta. A gente é responsável por aquilo que a gente faz, né? Eu sei que sim, a gente pode colher ou pelo amor ou pela dor, né? Mas aqui a espiritualidade maior utiliza as lutas edificantes, né, contra preconceitos, contra guerras, nações, religiões. Ela utiliza essas lutas edificantes, né, ou até mesmo casos criminosos, para mudar aquilo que precisa evoluir na nossa sociedade, né? Então a sabedoria de Deus sempre aparecerá acima das experiências espirituais e físicas que servem para o desenvolvimento da inteligência, da compaixão, né? Quando todos esses seres estiverem, né, mais à frente na evolução, quando todos nós estivermos mais à frente na evolução, nós vamos ver que tudo isso, né, antes chamava atenção e causava medo e indignação, foi necessário, né? E vamos compreender a transitoriedade para a edificação, né, de uma sociedade mais justa. Olha o exemplo lá do passado, né, onde queimavam as pessoas nas praças. Aquilo lá era ok, ótimo, maravilhoso, né? Festejavam 100 anos atrás, 150, né? Então, eram coisas que no passado eram comuns, eram práticas públicas. E precisou, talvez, as pessoas que faziam aquilo, né, passarem por isso, para começar, então, a talvez não achar isso bom ou normal, né? E, então, né, é como se é olho por olho? Não, mas, assim, pensem comigo, né? Não precisa ser assim. Mas quando se planta, vai se colher. Tá, mas só se tu regar essa tua semente, esse teu plantio com muito amor, ela vai poder mudar,
né? Mas isso é só pra quem tem amor, né? Então, tu acha que as pessoas bárbaras daquela época estavam aptas a aprender pelo amor? Talvez levassem milênios. Sem o sofrimento, talvez não aprendessem. Tu viu como tudo é útil no universo? Né? A gente, quando sofre, a gente sofre, né? Mas eu sei que é difícil isso, mas a gente deveria agradecer o nosso sofrimento. Porque é Ele que nos transforma, nos faz mudar, nos faz melhor, nos faz crescer, amadurecer, para nos livrar de vez, né? Dos erros e dos plantios que darão péssimas colheitas. Né? Então, a consciência de quem plantou pode ajudar outras pessoas, né? Mesmo para compensar, né? Então a consciência do que então a pessoa tomar consciência do que ela plantou vai fazer com que ela não precise colher pela dor, né? Pode ajudar outras pessoas no mesmo ato para compensar. Por exemplo, essa pessoa, em vez dela, uma pessoa que fazia isso na fogueira com as outras, ela, se conseguir adquirir um nível de amor que ela consiga aprender a partir disso, ela não precisa ser queimada na fogueira, nem morrer em um incêndio, né? Mas, se ela tiver um nível de amor e consciência suficiente para conseguir... Porque Deus não quer punir se não educar, né? Então, se ela conseguir fazer isso de outra forma, ela provavelmente pode vir em uma encarnação como bombeira. Salvar muitas pessoas do incêndio. Exatamente isso que se faz na comutação kármica, né? Que é o nome. E, aliás, hoje em dia, muitas pessoas fazendo comutação kármica para permanecer na Terra e ajudar a Terra, né? Em vez de zarpar para outro mundo, né? Então, é tudo muito maravilhoso. Essa é a justiça divina. A justiça divina é essa. Juntar todos aqueles que praticaram desequilíbrios para que eles próprios equilibrem, né? É tudo maravilhoso nesse maravilhoso universo de Deus. Deus amor, né? Então, não pensemos mais que Deus pune ou castiga. E as pessoas que a gente vê cometendo isso, percebamos a dança cósmica do aprendizado, ao invés de sofrer e nos indignarmos. Porque não adianta sofrermos e nos indignarmos. Vocês sabem disso, né? Sabem que senão não eram inscritos aqui do canal. Cristine Silva diz assim: ouvi falar sobre UCA, colônia criada para receber os que faleceram por Covid. Isso procede? Tem informações? Um abraço, Cristiane. Sim. E se você voltar um pouco mais nos vídeos do canal, uns 2.000 vídeos atrás, eu acho, lá em 2017, nós já falamos sobre isso. Mas claro, ninguém sabia que era sobre o Covid e tudo mais. Mas o Hélio fez um relato de projeção, onde ele viu a construção de cidades espirituais muito grandes, e ele perguntava o que estão construindo aqui. E os mentores disseram que estão começando a construir uma cidade espiritual para acolher uma grande quantidade de desencarnes que teremos. E ok, né? Na época, ficamos pensando o que será que acontecerá? Guerras, não sei o que. Ok. Entendo também que hoje continuam a construção de colônias espirituais, certo? Muitas colônias espirituais estão sendo construídas. Parece a China, sabe? Que começa a fazer aquelas cidades fantasma lá e constrói para ninguém habitar. Tá, assim. Também ainda hoje se constrói muitas cidades espirituais para abrigar desencarnados que porventura venham a desencarnar lá naquele nosso Oriente Médio, né? Que é onde as tensões aumentam e de repente muito karma coletivo precisa ser quitado por lá, assim, de uma vez, para ver grandes transformações como a regeneração. Então, também estão sendo preparados territórios para receber os nossos irmãos, bem como eles bem conhecem aqui, para que eles não estranhem ao chegar do lado de lá. Temos mais coisas legais aqui, minha gente, olha só. Elizabeth Fonseca, estar desperto, olha o que ela nos diz. Elizabeth desperta. Estar desperto é saber que não somos este personagem que vivemos. É saber que somos uma alma imortal, usando um corpo e uma personalidade nesta encarnação. É verdade. E que somos seres eternos. Então logo teremos toda a vida no universo para aprendermos, para crescermos, para nos transformarmos. Porque eu ouvi um mentor dizer, vou contar agora para vocês, lembrei agora. O mentor disse que todos nós seremos logos galácticos um belo dia. Não se sabe mais se dia da Terra ou dia de outro planeta que a gente mora. Logos galácticos, ou seja, a gente já transcendeu a energia de um sol, de uma galáxia.
Gente, quando a gente fala que a gente tem vida eterna, a gente tem, e que a gente sempre vai evoluir, transcender, expandir, crescer, amadurecer. Isso é a maior maravilha do universo, é que nos espera. Nós seremos todos logos galácticos, nós transcenderemos este universo em tamanha conexão com tudo, que todos nós um dia atingiremos, então não se preocupem com nada. Vocês já perceberam que quem rege tudo isso é o amor. Então fiquem mais tranquilos do que água em... Onde é que a água fica tranquila? Diga nos comentários que eu não sei. Em poço ela não deve ficar muito tranquila, porque a água parada gera micróbios. Tudo na vida que fica parado gera micróbios, gera larvas, bactérias, bem como os pensamentos parados. Então, bem como a sociedade estagnada gera vírus. Então, eles vêm aí para fazerem transformações, né? E o AF diz assim: Pava, é possível, após o despertar ou alguma outra coisa, perder a personalidade, o eu material e viver pelo ponto de vista do eu superior? Ou já nascer assim? Se isso acontece, por que a pessoa está aqui? Só para gerar karma ou nasceu exclusivamente para ajudar os outros a despertarem? Nenhum, nem outro e nem o outro. Gerar karma, não, pelo contrário. Estamos aqui para trabalhar, gerar karma positivo, né? Nascer exclusivamente para ajudar os outros, raríssimos, né? Primeiro temos que ajudar a nós mesmos, e o que a gente conseguir transbordar, se ajudar um ou dois, tá ótimo. Claro que a gente deve fazer o máximo possível para ajudar todos os demais, mas primeiro a gente tem que nos ajudar, e para depois vir com a missão de ajudar os outros, né? Mas temos sim que sempre buscar ajudar os outros. Mas a gente não vem com a missão de ajudar os outros. São raros porque a maioria vem para trabalhar assim, para poder ajudar os outros, né? Mas claro, também tem quem vem para ajudar os outros a despertarem. Mas agora, perder a personalidade ao desencarnar, né, e partir para o eu superior assim de cara, não existe. Vocês vão se surpreender que ao desencarnar não muda nada. Não muda nada. O máximo é que com o passar do tempo a gente consegue ficar um pouquinho mais inteligente, um pouquinho com mais memória, um pouquinho mais lúcido. É porque aqui a gente não tá muito lúcido ainda. Mas a gente vai ficar mais. E daí... Mas não, o eu superior, tudo é uma escadinha no universo gradual, nada dá saltos, nem mesmo a transição. Ela pode dar até um pequeno aceleradinha a nossa evolução, tudo, mas nada dá saltos, né? E como disse o Alexandre Lex, o eu permanece, né? E a gente vai... Aí que tá, esse é o nosso grande legado. Nós mesmos. Esta é a tua herança. Então, o que tu tem que trabalhar? Tu mesmo, porque se tu trabalha tu muda o mundo ao teu redor. E eu espero também te ajudar a mudar a ti e assim o mundo ao teu redor para muito melhor. Esta é a minha missão, então se inscreva neste canal, pessoal, porque aqui tem muitos vídeos que mudam vidas. Eu agradeço demais a tua presença, a tua participação. Por favor, me deixe seus comentários, ajude a responder os comentários, contribua com essa comunidade maravilhosa da luz na internet. Pessoal, nós nos vemos nos próximos. Fiquem em paz, um grande abraço e até mais.